Bíblia aconselha, estaremos mais propensos a prosperar financeiramente, mas não devemos exigir prosperidade, né, no quesito financeiro, não devemos barganhar com Deus em relação a isso. Eu sei que hoje é a bandeira de muitas igrejas, né, trabalhar esse assunto, porém, a Bíblia, ela vai dar caminho, ela não vai dizer que você vai ser rico, tá? Então nós vamos lá, vamos entender isso. Devemos seguir os princípios bíblicos que vai gerar hábito, que vai ter enriquecimento. Então, a Bíblia ela vai nos ensinar a criar hábitos para que venha a prosperidade, que venha a riqueza. O primeiro item que eu coloquei, igreja, tá? Não gastar tudo que você recebe. Se você quer ter prosperidade, se você quer, o primeiro passo que você deve dar é não gastar tudo que você recebe. E principalmente no mundo atual que nós estamos hoje, que o ser humano vale o que tem, não é verdade? Se você tiver um celular de última geração, olha, você é o cara. E aí fica difícil, porque a mídia grita em nossos ouvidos, a mídia pinta aquele cenário para os nossos olhos e acaba, né? Se nós voltarmos no tempo, né? Era raro uma pessoa ter cheque, né? Não existia cartão de crédito. Então quem tinha cheque era uma pessoa que tinha condições. E agora né, nem existe mais cheque, né? Eu acho que ainda existe, mas não roda tanto. Agora com essa facilidade, com cartão, geralmente, principalmente nós brasileiros, nós gastamos mais do que recebemos. E aí, você cria aquele vício de ter aquela vida, né? Vender o almoço para comer na janta. Você vive aquela vida de vender o almoço para comer na janta. Então, o primeiro passo, se eu quiser prosperidade financeira na minha vida, é não gastar tudo que você recebe. E aí, há um trecho bíblico que vai nos ensinar isso. Lembra de José no Egito? Vamos lá, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 41. Coloca na tela para mim. Gênesis capítulo de número 41, verso do 4 ao 7. Tá? Vai estar na tela aí. Gênesis 41, do verso 4 ao 7. Todo mundo conhece essa história. Faraó teve um sonho, né? E aí o que acontece? Ninguém chamou todos os magos, todo mundo, e ninguém conseguia traduzir ou adivinhar o sonho. E o sonho do faraó era: as vacas feias à vista e magra de carne comia as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou o faraó. Verso de número 5. Depois dormiu e sonhou outra vez. Eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas, queimadas do vento oriental, brotava após ela. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó e eis que era um sonho. E isso perturbou muito. Porque a igreja, a vida nossa é feita de ciclo. Nós temos que entender isso. Assim como existe 4 estações no ano, o ano não é só uma estação, é 4 estações. Então a vida, ela é cheia de ciclo, tá? E eu tenho que saber o momento certo para poupar, o momento certo para poder adquirir, porque o que acontece? A velhice vem. A velhice vem para todos nós, tá? E é na velhice que você vai precisar do dinheiro. Você não precisa tanto, para quem é jovem, não precisa tanto do dinheiro agora. É na velhice. Vamos lá? Se nós tivermos um plano de saúde, tá? Você pega aí um plano de saúde bom, razoável aí, para uma pessoa jovem, 500, 600 reais. Agora, para um homem de 50 anos, você pode colocar aí um conto e meio, um conto e 800. Então é na velhice que nós precisamos de dinheiro, tá? E aí o que acontece? E a vida passa muito rápido, tá? E não entendi, irmã. Tá vendo? Então, cada dia fica mais fácil. Principalmente esse mundo
se modernizando, tá? Igreja, olha que eu estava conversando com a minha esposa hoje, olha que coisa interessante, tá? Não faz muito tempo que passava um rapaz na rua da minha casa jogando jornal. Acabou. Então quem dependia desse emprego, acabou. Olha quantos empregos estão desaparecendo. Né? A informática e outros atributos tomando. Então, sempre temos que fazer uma análise. Como estarei daqui a 10 anos? O que vou fazer hoje? O que vou plantar hoje? Para que daqui a 10 ou a 15 ou a 20 anos eu tenha recebendo. Tá? Então, o primeiro passo para que eu tenha uma qualidade de vida, tá? Que você melhore o seu relacionamento com Cristo, porque às vezes a gente coloca o joelho no chão só para: Senhor amado, me ajuda a pagar uma conta, Jesus me ajuda a pagar um boleto, Senhor, sabe? A nossa oração só fica centralizada nisso. Então, para que eu possa mudar, eu tenho que criar hábitos. E a Bíblia vai nos ensinar a criar hábitos. O primeiro é esse: não gasta tudo que você recebe. Porque o que acontece? Nós estamos acostumados, vou receber no final do mês, né? No meu caso, no 5º dia útil, tá aí, então, porque o mês que vem, no 5º dia útil, está lá de novo. Tá? E não é assim. Precisamos gerar hábito, né? A igreja está entendendo isso? Então, aí o que acontece? Essa passagem você conhece, né? Um copeiro mó, olha, eu estava lá preso lá e teve um homem que adivinhou meu sonho. Mandou chamar José em frente ao faraó e Deus capacitou e ele acabou dando o significado do sonho, né? Olha, né? Vai ter um momento de crise, né? As 7 vacas gordas são 7 momentos de fartura, e as 7 vacas, as 7 espigas gordas são 7 momentos de fartura, as 7 magras espiga e as 7 vacas comendo as outras serão 7 anos de escassez. Isso é um ciclo. Se eu perguntar aqui a qualquer um, você vai dizer: pastor, já teve um momento que financeiramente eu estava melhor. O outro vai dizer: pastor, agora financeiramente eu estou melhor, mas teve um momento atrás que eu estava ruim. Porque são ciclos na vida. Aí o que acontece? Olha aqui que o conselho, tá? Que um jovem que estava lá no cárcere dá. Olha que coisa interessante, né? Abramos, vamos lá, e ele dá uma orientação para o faraó, para guardar 20% nos momentos de fartura. E o Egito prosperou em meio à crise. Olha o conselho de Salomão. Depois nós vamos voltar nessa parte aí. Provérbio capítulo de número 20, verso 21. Provérbio 21, verso 20. Olha o conselho que Salomão dá para que, tesouro desejável é azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Então não podemos ser insensatos. Temos que pedir sabedoria ao Senhor, como administrar os nossos dinheiros. Ei, eu não estou dizendo para você ser mão fechada. Eu não estou dizendo que você não possa ir numa pizzaria, que você não possa fazer uma viagem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você seja sensato, seja sábio, tá? Ei, fomos treinados para gastar tudo que recebemos. Vamos. Preste bem atenção. Vamos lá, traduzido para o dia de hoje. Se o seu pai, né, no passado, desse 10 reais para você, para ir para a escola, você ficar aquele dia naquela semana, o que você faria? Você guardava? Não. Na minha época era o picolé, né? Era picolé, era sorvete, hoje é geladinho que fala, né? Porque já fomos treinados a gastar. Crescemos e entramos nesse vício, tá? Então, olha, né? A medida, quer dizer, a mídia, a mídia grita em nossos ouvidos: compre isso e você será o cara, ou compre aquilo, você será a mídia. E nós temos que também deixar que a Bíblia nos rege as nossas vidas na questão financeira. Ei, os gastos crescem como unha. Em tempos precisamos cortar, assim como cortamos unha. Se você quiser uma qualidade de vida,
melhor para o seu futuro. Porque a maioria de nós só temos uma fonte de renda. É o grande erro da maioria dos brasileiros. Só tem uma fonte de renda. Então, o segundo passo que eu preciso ter para ter uma vida de prosperidade financeira, tenha mais de uma fonte de renda. Em outras palavras, não coloque os ovos no mesmo cesto. Por quê, pastor? Se cair, perde todos. Então, nós temos que saber administrar, saber projetar, porque cada ciclo é diferente. Cada ciclo é diferente. E no quesito financeiro também. Então, como eu posso ter riqueza, como eu posso ter prosperidade servindo a Deus? Então, existem conselhos práticos, maravilhosos, que eu preciso colocar em prática. Tá? Voltando lá para Gênesis, o 41, eu vou ler todo o verso 7 em diante. Vamos ver, olha que coisa interessante, que o conselho que José dá para Faraó. Nós lemos 7, agora 8. E aconteceu que pela manhã, seu espírito perturbou, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhe o seu sonho, mas ninguém havia os que interpretasse o sonho de Faraó. Verso 9. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: da minha ofensa me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra o seu servo, pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, e a mim e ao padeiro mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe o nosso sonho. E ele interpretou o nosso sonho, e a cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou assim, aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e a ele foi enforcado. E Faraó, ouvindo tudo isso, então mandou Faraó chamar a José, e fizeram-a sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou-se as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subia do rio 7 vacas gordas de carne formosa à vista, e pastava no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas fracas, muito feias à vista e magras de carne, e não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra. E as vacas magras e as feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entrava em sua entranha, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de uma mesma pé subia 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas, queimadas do vento oriental, brotava após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou ao Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e 7 espigas formosas também são 7 anos. É um sonho, é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos, e 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Então a palavra que tem dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois dela levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura só será esquecida da terra do Egito. A fome consumirá a terra. Dá continuidade? E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, porque essas coisas é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó
Previne-se agora de um homem entendido, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Dá uma paradinha. O homem interpreta o sonho e já começa a dizer a Faraó o que precisa fazer. Olha a sabedoria aí, tá? Ele estava lá no cárcere, tá? E se nós analisarmos o sentimento desse homem, esse homem, ele é vendido com 17 anos pelos irmãos, tá? Depois vai para a casa de Potifara, e aí acontece aquela cena, vai para a prisão. Então, qualquer um de nós estaríamos revoltado por estar injustamente naquele lugar. Foi injustiçado pela família e agora pela própria esposa do patrão. E agora está pagando uma pena que não merecia. Então o coração já deveria estar fechado, você concorda? Ele não foi chamado para interpretar o sonho do Faraó em momento não. Ele está lá no cárcere, igreja. Eu já aprendo em qualquer circunstância, seja dependente do Senhor e a sua fé nunca se mova. Você pode ficar entristecido, você pode ficar chateado, mas a sua fé nele, salvífica, essa não pode mudar. Não pode mudar, tá? É uma coisa que eu aprendo que chama muito a minha atenção. Tá? Aí o que acontece? Esse homem agora, ele já começa a orientar o Faraó o que deveria fazer. Olha, contrate governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra. Quanto é a quinta parte? Quantos por cento é a quinta parte? Quem é bom de matemática? 5 vezes 2, 10, 20? 20%? 20%. Olha que dica que ele dá. Então, quando você estiver em momento de grande fartura, saiu da sua normalidade, guarde 20%. Guarde 20%. Tá? É o que a Bíblia ensina. A Bíblia não vai delegar ao mais crente fiel que você vai ser rico, mas ela dá princípio, como que eu devo fazer, como que eu devo proceder quando os momentos chegarem na minha vida. Então ele já dá uma aula para o próprio Faraó, tá? 20%, tá? Da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Dá continuidade. E ajunte todas a comida, desde os bons anos que venha, amontoe trigo debaixo da mão do Faraó, para mantimento na cidade e guardem. Então no momento de fartura, de prosperidade, guarde, ajunte. Nós não. Opa, agora é o momento de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Não guarde. Porque a vida é feita de ciclo. Assim como nós crescemos, tornamos adultos e envelhecemos, assim também é. Para você ter ideia, se nós voltarmos aí 80 anos atrás, quem era a família mais rica do Brasil? A família Matarazzo. Hoje é uma das mais pobres, no campo ainda da riqueza. Tá? O que tem é patrimônio. Mas era um homem, tá? Olha que o Francisco Matarazzo, o seu escritório é onde a sede da prefeitura, o jardim suspenso ali no pé do viaduto do Chá, né? Diz que é o jardim mais bonito da América Latina, na época, não sei agora. E ele tinha 365 empresas. Então, se todo dia ele fosse para o seu escritório, e do seu escritório sair para uma empresa, todo dia tem uma empresa diferente para visitar. E não estamos falando muito, estamos falando da década de 40, igreja. São 80 anos atrás. Tá? E hoje não tem uma empresa. 365 empresas tinha. Era o homem mais rico do Brasil. E hoje, tá? Por quê? Ciclo, não souberam. Tá? Não souberam. Na Avenida Paulista, a casa mais bonita era da família Matarazzo, que hoje é onde é o Shopping Paulista, Pamplona com Paulista. Hoje fizeram um shopping ali. Então toda aquela quadra, tá? Aonde é o Palácio do Governo, ele construiu ali para ser uma faculdade. Então 2 prédios maravilhosos e bonitos, tá? 3 prédios que vem à memória, maravilhosos e bonitos. O antigo hospital Francisco Matarazzo, atrás do MASP,
está fechado há anos, tá? Toda aquela quadra era um hospital da família, que não é mais. O prédio na cabeceira do viaduto do Chá, onde é a prefeitura, e o Palácio do Governo. Alguém aqui não conhece o Palácio do Governo? Todo mundo conhece, no Morumbi? Que bonito! Então tudo aquilo, tá, ficou para o Estado e ficou para a prefeitura por causa de impostos. Você vê como é interessante isso? A gente, né? Porque o que acontece? Se eu não tiver sabedoria, tá, irei envelhecer e não irei ter uma vida próspera. A riqueza, ela dá continuidade se tiver pessoas sábias. O grande erro de Francisco Matarazzo foi não educar os filhos. A Pia Matarazzo, que é a filha mais velha, já fez lambança e só de imposto, tudo atrasado, perderam 3 grandes patrimônios. Fora a Barra Funda, que era cheio de prédio deles ali, também. Então, igreja, precisamos ter sabedoria quando a prosperidade vier em nossa mão financeiramente e nós podemos guardar, tá? Então, verso de número 37, por favor. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Quando uma pessoa sábia está ensinando, opa, vou absorver isso, vou colocar em prática. Já pensou se Faraó fosse um homem orgulhoso? Já pensou se Faraó fosse um homem, né? Dá da prisão, tá vindo não. Mas um homem sábio, um homem sensato, sábio, né? Não foi arrogante. É tanto que viu sabedoria nele, não importava que é um ex-presidiário. Quer dizer, um presidiário. Já, ao cargo de governador é seu. Então nós temos que ter sabedoria. Então o segundo passo, tá? O primeiro passo é não gastar tudo que você recebe. O segundo passo, comece a adestrar para guardar dinheiro. Pastor, 20% é muita coisa. Pastor, 10%, faça uma poupança. Faça, tá? Porque isso é importantíssimo. São ciclos a vida. Não, já disse, né? A segundo item, né? Tenha mais de uma fonte de renda. É necessário ter mais uma fonte de renda. Não coloque os ovos só numa caixinha, pode cair e quebrar todos. Então, trabalhe, estude, tenha ideia para ter mais uma fonte de renda. Quem diz isso é a própria Bíblia, não sou eu. Eu dei o exemplo dos ovos, mas não sou eu que digo isso, é a própria Bíblia. Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Coloca na tela para mim, por favor. Eclesiastes capítulo 11, verso de número 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O que o texto está ensinando? Olha, você que preparou a terra, arou a terra e semeou, não cruza os braços não. Regue, não retire a tua mão, fica de olho. Você não sabe qual semente vai prosperar. Então, zele, cuide. São o que a Bíblia nos ensina. Então, pela manhã, semeia, eu tenho que plantar. Tenho que plantar. Independente do ciclo que você tem, somente juventude, pois é meia idade, plante, tá? Porque a tarde logo vem. A velhice logo vem. A tarde vem. E se viesse sem dores, sem complicação, seria bom pra caramba, não é verdade? Mas não. Vem com complicação, vem com cansaço, vem com enfado, vem com dor, a tarde vem, tá? Então não retira a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará. Então, é o que a Bíblia nos ensina a respeito disso, para a glória de Deus Pai. Terceiro item. Então, o primeiro, não gaste tudo que você recebe. O segundo, tenha mais de uma fonte de renda, né? E terceiro, tenha reserva. Pastor, como fazer reserva?
como fazer reserva. É só gerar hábitos, só criar mania. Ah, pastor, mas não sobra. Eu tenho uma mania de marcar tudo. A Usana sabe disso, eu marco tudo. A Usana diz que eu sou um excelente administrador, né? Marco tudo, igreja. Tudo marcadinho. Sei quanto ganho, sei quanto gastei, o quanto posso gastar, marco tudo, tá? Porque se você não tiver controle sobre as suas coisas, quem é que vai ter controle? Então tenha controle para poder gerar uma reserva. Por que devemos gerar uma reserva? Eu vou contar um fato ocorrido comigo. Todos aqui lembram da minha mãe? Lembra? Tá? Então quando o Senhor a recolheu, eu e meu irmão, né, havíamos conversado e o enterro dela eu paguei na época quase 8 mil reais, 7 mil e poucos o enterro da minha mãe. Aí cheguei no meu irmão, e aí meu irmão, a metade é sua e a metade é minha, concorda? Né? Aí já ficou preocupado aquela coisa toda, eu não tenho, como é que nós vamos enterrar? Se vira, como nós vamos enterrar? Como é que comprou o colchão? Né? Não, mas e aí agora que eu estou desesperado? Como eu administrava o dinheiro dela, ela tinha já quase mais da metade desse valor. E o restante eu inteirei. Aí, como tem algumas casas, tem casa de aluguel, eu acabei descontando nos decorrer dos meses o aluguel da casa. Tá? Mas por quê? Tenha sempre uma reserva para a saúde, para um momento assim que... porque ninguém sabe o dia que morre. Ninguém sabe o dia que morre. Né? Então, tenha sempre uma reserva. Nós temos que tirar essa mentalidade de vender o almoço para comer na janta. Temos que... E eu vejo muito isso, tá? Não me entenda mal, no meio pentecostal. No meio pentecostal que é assim. Tá? Só queremos vitória, só queremos bênção e não plantamos quase nada. Não tem vitória e bênção se não plantar. Subimos um monte, fazemos campanha, ora, jejua, consagra aquela casa toda, só que não se organiza. Não há prosperidade. Entra ano e sai ano, é a mesmice. Por quê? Não olha para a Bíblia com outro sentido. A Bíblia, ela vai ser categórica e dizer, olha, o próprio Senhor Jesus diz, além de ter 100 vezes tanto aqui, por fim, a vida eterna. Ah, pastor, mas o texto lá vai de irmão, de amigo, de pessoas. Amém. Mas se você tiver fé, você pode ampliar tudo. Servimos um Deus, a Bíblia diz que é o dono do ouro e da prata. Tá? Se nós olharmos para a história do judeu, era para ser o povo mais pobre da face da terra. Porque desde que eles saíram do Egito como nação, até os dias de hoje brigam. Até os dias de hoje são contra eles. Tá? Olha, ele quando saíram do Egito já teve que enfrentar 250 mil soldados de Faraó. Houve a intervenção divina do mar abrir para eles poderem passar. Quando eles ficaram os 40 anos já desobedecendo, porque a travessia dava 39 dias, né? Mas desobedeceram, acabaram ficando lá quase 40 anos no deserto. Nesses 40 anos, nossa, vamos brigar com os amomitas, quase com todo mundo. Quando Deus recolhe Moisés, passa o cajado para Josué. Josué, então, olha, todos os reinos ali. Então, essa nação, desde que sai do Egito como nação, é batizado nas águas do Mar Vermelho, até os dias de hoje. Não mudou a igreja. Tá? E se você for olhar o campo dele, em tudo, há um judeu que está em primeiro lugar. Olha, o homem mais inteligente da nossa era é Einstein. Einstein é judeu. Qualquer coisa na ciência aí tem um judeu. Eu que sou da área militar, sou um policial, né? A melhor arma, a melhor pistola automática é a Jericó. Então todos os caras são... Mas senta, conversa com o judeu. Vê se você vê judeu morando em periferia. Igreja.
E outra coisa, é uma modalidade, não muda. Entra ano, se você tirar a foto de um judeu de 500 anos atrás, e a vestimenta é a mesma. Mas existem princípios que não mudam. Pode sair a moda do mundo, eles não copiam. Tem a sua maneira, por quê? Né? Segue a Torá da forma deles, e você não vê. Eu estou com 56 anos, alguém pode apontar um judeu pobre? Eu não conheço nenhum. Alguém aqui conhece algum judeu pobre? Eu não conheço. Não conheço. Por que eles são diferentes? Não é diferente. É porque eles não quebram princípios. O único erro, e não é erro, porque é uma promessa bíblica, tá? Ele rejeitar o Messias para que a salvação viesse para nós, de Gênesis a Apocalipse vai estar isso. Porque se eles não rejeitassem o Messias, misericórdia. Você entendeu? Por causa disso, o único erro do povo judeu é ter rejeitado o Messias. Se não fosse isso, a salvação não chegaria até nós. Mas o próprio Deus selou isso dentro do coração deles. Mas em contrapartida, você não vê nenhum, por causa da metodologia, a forma de ensinar, a forma de orientar os filhos, né? A forma de planejar. E o mesmo Deus que ele serve do Velho Testamento, nós também servimos. Só que nós não colocamos em prática o que a Bíblia diz. Muitos de nós nem lemos Bíblia. Está lá. Existem códigos maravilhosos dentro da Bíblia. É num culto desse que são revelados códigos. Você pode ter lido a história de José várias vezes. Mas não, pastor, olha, eu nunca vi 1/5, 20% que teve que guardar. E se você acompanhar o texto, além disso, olha que coisa interessante. Quando chegou o momento de dificuldade, as pessoas já tinham vendido os animais para o faraó, já tinha vendido tudo, aí começaram a vender as suas próprias casas. Então o cofre do Egito ficou 7 vezes mais rico. Você entendeu? Então temos que ter sabedoria, igreja. Não pode usar aquela música, deixa a vida me levar. Não faça isso. Pastor, eu queria ter conhecido o Senhor antes. Eu queria ser uma palavra dessa ser ministrado a mim mais cedo. Mas nunca é tarde. Porque não sabemos o dia de amanhã. Então precisamos. Primeiro passo, se você quer ter riqueza à luz da Bíblia, não gaste tudo que você recebe. Segundo, tenha mais de uma fonte de renda. Se fechou a porta ali, a pessoa tem outra fonte de renda. Nós vivemos um momento, que foi de crise mundial por causa da Covid. Eu não vi nenhum judeu pegando uma cesta básica. Vocês viram algum judeu pegando cesta básica? Eu não vi. Mas por que, pastor? A primeira coisa quando nós nascemos, já quer entrar no mercado de trabalho sem ter uma formação. E aí, entenda bem que o trabalho braçal está cada vez diminuindo. Eu disse aqui no início da nossa conversa, que não faz muito tempo que eu vi um jovem passando na rua de casa jogando o jornal na frente das casas para as pessoas ali. Hoje você não vê mais isso. Então cada vez o desemprego está desaparecendo. Amém, igreja? Dá para dar glória a Deus, aleluia ou ai? Então vamos lá, tá? Então, já que nós somos pentecostais, vamos pedir sabedoria ao Senhor, como administrar as nossas finanças, como ter as coisas. Então vamos lá. Aplicar
tenha uma reserva. Quero dizer, um dinheiro guardado em caso de emergência, tanto para aplicar numa bolsa ou num negócio, né? Ou num momento de desemprego, ou num momento de saúde, da perda da saúde, porque a vida é cheia de imprevisto. A Bíblia fala dos imprevistos. Abramos as nossas Bíblias lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Eclesiastes 9, 11. Aos imprevistos que existem. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, e nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Então Salomão viu que ele cita várias funções aí, ó, tá? Que também o homem não sabe. Eu só o 11, por favor, ó. Voltei e me vi debaixo do sol. Debaixo do sol, todos nós, né? Estamos debaixo do sol. Que não há dos ligeiros. Então não há os dos ligeiros, os espertos, aquela coisa toda, a carreira. E nem dos fortes a batalha. E nem tampouco dos sábios o pão. Nem tampouco dos prudentes a riqueza. E nem tampouco dos entendidos o favor. Mas que o tempo e a oportunidade ocorre para todos. Então toda a classificação que ele fez aí, do ligeiro, do forte, do sábio, né? O tempo e a oportunidade ocorreu para todos. Ninguém passa desapercebido na vida que não teve uma oportunidade. Senão a Bíblia está mentindo. Então nesse momento de oportunidade, nesse momento de fartura, nesse momento, né? Deus abriu a janela do céu. Opa, peça sabedoria, como vai administrar. Porque eu não estou dizendo uma administração perene, curta, não, a longo prazo. Porque Salomão vê aí a velhice do ser humano. E a velhice para o ser humano é um preço muito caro, igreja. Não pensa que é barato, não. Ele vai desenhar isso em Eclesiastes capítulo 12. Tá? Que faz até, já que nós estamos tocando no assunto, vamos relembrar. Põe aí Eclesiastes capítulo 12. Vamos entender isso. Chega para todo, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Esse é uma regra de número 1, né? Para que você possa entender isso. E é maravilhoso. Eu tenho que lembrar do meu Criador nos dias da minha mocidade, quando sou jovem. Antes que venham os maus dias, que esses dias atrapalham. E chegue os anos dos quais eu não venho dizer, não tenho nele contentamento. No contentamento, não no Senhor, no contentamento da velhice. Tá? Antes que se escureça o sol, está dizendo aí, né? Está dizendo aí da vista. E a luz e a lua, tá? E as estrelas, torne a vir as nuvens depois da chuva. Fica tudo embaçado, hoje tem que usar óculos. Entendeu? Isso embaça tudo. É o que ele está dizendo aí. Tá? 3, no dia que tremerem os guardas da casa, né? E se curvar o homem forte, e cessar a montanha, está dizendo, tremer os guardas da casa. Se curvar o homem já andando na casa por causa da velhice. E cessar a moadura, os dentes. E por já ser pouco, escurece o que olha pela janela. Então, está descrevendo aí que a velhice não é fácil. Mas se você usou a cabeça, se você lembrou do teu Criador no dia da tua mocidade, lembrar e colocar o que está escrito na Bíblia. Não é só lembrar, eu lembrei de Deus, eu subi monte, eu orei. Não. É colocar em prática o que a Bíblia diz, no quesito sabedoria. Tá? Vai ser mais tranquilo. E as portas da rua se fecharem por causa da baixa do baixo ruído da mordedura, né? Não tem mais voz, né? A voz é uma pessoa de idade falando, não tem mais aquela tônica, aquela voz robusta, né? E se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se abaterem. Então, baixinho. E o interessante, volto a dizer, porque isso eu vejo direto. E é raro. E cada dia vai ficando mais difícil.
Eu cuidei da velhice do meu pai e cuidei da velhice da minha mãe. Tá? Agora, essa geração de hoje, que não se levanta para uma pessoa de idade sentar no coletivo ou dentro do metrô. E tem banco reservado, eles não querem saber. Tá? Então, essa geração de hoje, se você não tiver uma aposentadoria, te abandona. Se você tiver uma aposentadoria, coloca você no asilo. Infelizmente. Tá? Nós que fomos criados com a benção pai, a benção mãe, opa, ainda respeitamos ainda, mas os de hoje, os de hoje é só... Eu vejo a geração de hoje são herdeiros de pais vivos. A geração de hoje são herdeiros de pais vivos. Tudo porque nós não soubemos ensinar. Ei, nós somos praticamente, os nossos filhos são mordomos em casa. Sim. Entendeu? Você vê, os idosos tiram para os filhos, para o neto, empréstimo. Então, e se não tivesse essa aposentadoria, já estava igreja. Porque esse momento aqui chega para todo um. Você pode ser forte, pode ser o que for, a velhice chega. Sim, abandona, literalmente. Abandona a igreja. Tá? Não adianta eu como pastor dessa igreja, não alertar, não ensiná-los, não vaciná-los a respeito disso. A gente trabalha momento de santidade, momento de relacionamento com Deus, mas precisamos abrir a mente para o que é a vida. A vida não. Pastor, meus filhinhos não. Que isso, eu amo, eles me amam agora. Tá? Mas eu não estou dizendo nem para ele. Casou com alguém. Se você tem uma filha mulher, tá? Não pode ter ajuda. Agora, se você tem um filho homem, ele vai ficar mais na casa da sogra. Ele vai mais acompanhar. É verdade. Eu não estou dizendo que é regra, mas é 99%. É 99%. Mas ninguém hoje, que é isso? É o que a gente mais vê na sociedade, igreja. Eu, quando atendi ocorrência de família, é o que eu mais via. Você entendeu? Então, se você tem filho homem, já praticamente 80% dele tu perdeu. Ele vai acompanhar a esposa dele. E principalmente essa geração dos homens banana. Principalmente desses anos, essa geração de homem que pinta, que tira a sobrancelha, que passa ruge na cara, que depila o corpo. É essa geração. Infelizmente. Estou mentindo? Não estou mentindo. Tá? É esta geração que a gente vê. Tá? Não vai pensar duas vezes em colocar você no asilo, mas não vai pensar duas vezes. Não precisa nem a esposa dele pedir. Eu não quero esse velho, essa velha aqui em casa. A geração Amélia, que era mulher de verdade, acabou. É verdade. Essa geração que está vindo agora, não a nossa. Já temos uma formação, tivemos um padrão e fomos responsáveis. Mas essa geração que vem agora, então a velhice chega. Se você não se preparar, meu amigo, tá? É só Deus para dar graça. Porque a Bíblia vai ensinar, a Bíblia ensina. Vamos dar continuidade? Como também quando temer os que é alto, né? E houver espanto no caminho, medo de ficar sozinho, medo da altura, e florescer a amendoeira, tem medo de tudo, o gafanhoto for um peso. Que peso tem um gafanhoto, né? Mas se torna pesado. Porque é um poema que Salomão está escrevendo sobre a velhice, né? E o perecer o apetite,
quando a pessoa envelhece, a primeira coisa, né? Eu lembro do meu pai, nossa, um homem comilão. A idade foi chegando, e a quantidade de comida foi diminuindo dentro do prato. Porque o homem se vai, e a sua casa é eterna, né? E os planteadores andarão rodeando pela praça, né? Até essa profissão acabou. Existe essa profissão ainda? Não, dos que choram no enterro? Eram contratados para chorar no enterro? No interior chama-se carpideiras. Hoje nem se vê mais isso, né? Já tinha aquele timinho que ia lá, só botava uma roupa preta, aquela saia preta, aquela coisa toda, tá? No interior você via muito disso. Hoje nem isso mais tem, tá? Antes que se rompa o cordão de prata, que é a beleza, e se quebra o copo de ouro, está falando da beleza do ser humano, juventude, e se despedace o cântaro junto à fonte, está falando do corpo, do vigor físico, e quebra a roda junto ao poço. Então está falando da força, da boniteza, da juventude, né, do vigor. E aí vai dizer, o pó volta à terra, como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, se Jesus tardar, acontecerá isso. Mas antes de acontecer isso, se você se preparou para esse momento da velhice, você terá uma mais tranquilidade, não terá tanta dependência. Porque já envelhecer não é fácil. Um sempre vai primeiro. Então já fica o quê? A solidão. Filhos vão cuidar da vida dele, vão casar, vão trabalhar. E é a lei muitos até querem, tá? Mas não pode por causa do trabalho, da correria, aquela coisa toda. E aí você fica só. E aí de lembrança, é as fotos, que hoje nem tem, é tudo no celular. Mas no passado, você entra numa casa de uma pessoa de idade, você vai ver o filho quando estava no colégio, o filho ou a filha na formatura, vai querer de foto, né? Hoje nem isso mais tem, é tudo no celular. E aí você entra naquela casa, só solidão. É a vida. Ciclo da vida. Vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Porque passa muito rápido. Se eu perguntar os que tem poucas pessoas com cabelo branco aqui, que alguns pintam, né? Estou dizendo no caso das irmãs, né? Lembra quando o primeiro fio de cabelo apareceu? Atingiu rápido, não é verdade? E você não percebeu. Você se olhou no espelho todo dia e não percebeu que a velhice chegou. Você começa a perceber quando agora tem que tomar remédio. Remédio para isso, remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para colesterol, remédio para... tanto remédio. Não é verdade? Igreja, é o ciclo da vida. E o que eu fiz? O que eu plantei para poder colher? Se plantou a metodologia, vende o almoço para comer na janta, terá escassez. Amém? Nós não estamos livres do imprevisto. Eclesiastes 7, verso 12, a parte A. Eclesiastes 7, verso 12, a parte A. Porque a sabedoria serve de defesa. Então, se você não tem sabedoria, você não tem defesa. Como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. E a Bíblia, Tiago vai dizer isso. Quem não tem sabedoria, peça ao Senhor. Igreja, é bom pedir sabedoria ao Senhor, tá? É porque nós somos, infelizmente, nós temos 3 tipos de inteligência. Tem a inteligência da razão, tem a inteligência da emoção, do sentimento, e tem a inteligência espiritual. E 99, uma boa porcentagem aí, tá, dos seres humanos são regidos pela inteligência sentimental ou emocional. A da razão é bem complicado. Se você nasceu num lar onde te ensinou e você absorveu muito dos livros, você tem uma inteligência da razão.
E agora a inteligência espiritual, que nós que somos crentes não corremos atrás dela. Não corremos atrás dela. Nós queremos vitória e bênção, mas nós não queremos construir um relacionamento através de sabedoria com o Criador. Não queremos, porque é difícil, demanda. Tá? Eu sei que por causa da correria, poucos fazem isso. Tirar um tempo aí de 2, 3 horas, 4 horas para meditar a palavra do Senhor. O que aquilo serve para você, para que você possa mudar a tua vida. Não, nós entramos em hábitos, em costumes, vamos envelhecendo e não muda aqueles hábitos, aqueles costumes não muda. E outra coisa, a carne nossa não quer saber de ler. A carne nossa não quer, porque achamos que existe um período, era quando era jovem, hoje não preciso mais. Então, se é uma coisa que eu deixo nessa noite, você que sobe o monte, que jejua, que consagra, põe a sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Então, primeira, não gastar tudo que você recebe. Segundo, tenha mais do que uma fonte de renda. Terceiro, tenha uma reserva. Quarto, invista tempo. Invista em você. Pastor, como? Faça um curso. Pastor, não tem condições de uma faculdade. Faça um curso. Uma vez uma pessoa me procurou. E, pastor, eu quero mudar de vida. E ela contou a história dela para mim. E eu falei, então você quer mudar de vida? Você ainda é jovem. Volta a estudar. Pastor, mas eu já estou com 30 e poucos anos. Faz tempo que eu parei de estudar. Volta a estudar. E hoje, as poucas vezes que essa pessoa me aborda e encontra, que é da região aqui, pastor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Como foi maravilhoso. Eu voltei a estudar, né? Tô terminando, né? Tem um casal aqui também, né? Já teve um culto aí que eu nem sabia, vieram me agradecer, não é verdade? Que muda. Nós que viemos do nada, só através do estudo para ter uma situação diferente, tá? Porque o que acontece, igreja? O serviço braçal tem muito. Tem muito, então vamos qualificar. Se você quer, então invista em você mesmo. Faça curso, né? Invista numa poupança, obviamente fazendo a sua reserva, um fundo imobiliário, renda fixa, etc. Procure aí. A própria Bíblia orienta isso, a você investir. Que isso, pastor? A própria Bíblia vai orientar você a investir. Abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 25, verso 27. Olha o que a Bíblia vai dizer em relação a investir. Desvie então de ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Aí, é a Bíblia que manda investir. Tá? Aí é a parábola do Senhor dos talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. O que recebeu 5, aplicou, granjeou mais 5, o que recebeu 2 fez a mesma coisa. Agora o 1 que recebeu 1, com temor, com medo, foi e enterrou. Não. Olha a palavra. Devias então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Nada mais. A Bíblia ensinando você a poupar e o que poupou investir. Não é guardar debaixo do colchão, como muitos faziam no passado. É investir, porque não sabemos o amanhã. Ele quer que multipliquemos o recurso. Não tenha medo. Será? E se não. O que segura, o que paralisa o ser humano é o medo. Não podemos ter medo. Temos que ser arrojados. Temos que ter fé em Deus, crer nele e partir para cima. Eu me recordo, igreja, que quando, já disse isso, mas vou repetir, quando cheguei para os meus pais e falei, meu pai, eu tenho um sonho e vou entrar na polícia. Meu pai, amém, vai. Falei para minha mãe, misericórdia. Ela só faltou me amarrar em casa.
Não, porque você vai morrer, essa profissão é muito difícil. Mas eu sempre tive comigo, biblicamente, eu tenho um texto comigo bem interessante, igreja. Eu vou passar para a igreja. Abra suas Bíblias, lá no Salmo de número 139. Salmo, ó. Nós temos um Deus que sonda, conhece tudo. Verso 2. Conhece o meu assentar, o meu levantar, entende o meu pensamento. Por que ele conhece tudo? Por quê? No dia do juízo final, todos nós iremos prestar conta do bem ou do mal que fizemos. Todos. Aqueles que for achado graça e foram justificados no sangue do Cordeiro, tá? Esses irão para o tribunal de Cristo, que é antes do juízo final. Mas quem não foi achado graça e não foi justificado com o sangue do Cordeiro, irá prestar conta diante de Deus. O que fez de bem ou o que fez de mal. Então por isso que ele não conhece. Nada está, não, está tudo registrado, o seu proceder. Pastor, eu não sei quantas palavras eu falei hoje, está registrado. Eu não sei, eu tenho 40 anos, pastor, não sei quantas vezes eu derramei lágrimas chorando. Essas lágrimas estão guardadas. Não pensa que, não, ele sabe a quantidade de fio do teu cabelo. Ele sabe tudo, então não tem como esconder dele, tá? É isso que nós, na qualidade de cristão, temos que entender. Temos que entender que temos um Cristo, temos um Deus que sabe tudo de nós. E isso tem que gerar temor em nós. Verso 3. Cerca o meu andar e o meu deitar e conhece todos, o quê? Está no plural, meus caminhos, está no plural. Tá? Ou você vai seguir o caminho dele, ou o caminho que não está, que é pelo seu livre-arbítrio. Então por isso que ele conhece, tanto se você for para esse caminho, vai quebrar a cara, ele conhece. Sabe o resultado. Se você for para esse caminho, ele também conhece. Opa, esse eu vou ajudar ele. Continua. Não havendo ainda palavra, olha, na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Então antes que você for falar amanhã, ele já sabe. Está anotado. Pastor, é sério. Não é apenas colocar um paletó, gravata ou vir para um culto, carregar a Bíblia, dar glória a Deus. Não, não. Ser cristão é uma coisa mais séria. Seríssima, seríssima, seríssima. Tu me cerca por detrás, por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento para mim é maravilhosíssimo, de tal alto que não posso atingir. Então, imagine comigo, por que o pensamento é tão alto que o salmista Davi não consegue atingir? Imagine uma pessoa com 40 anos de idade, tá? Vamos trabalhar dessa forma. Quantas palavras essa pessoa falou? Está registrado. Quantos livros precisa ter para poder marcar um registro desse? Uma pessoa que falou por 40 anos, por 50 anos, por 60 anos. Hã? Quantos respiração? Tudo está marcado. Entendeu? Se olhar na visão humana, a gente consegue guardar. Hoje, por causa da informática, é mais evoluído, mas se voltarmos atrás, era no livro. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu não estou aqui por acaso. Não. Existe um Deus que todo ser humano irá prestar conta diante dele. Então, para onde? O salmista já tinha essa razão dentro do teu ser, isso já era petrificado, tá? Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Ele sabendo que Deus tem o controle, sabe de tudo, aquela coisa toda, tá? Para onde eu vou fugir? Para onde eu irei fugir da sua face? Se ele vai dizer, se eu subir ao céu, está lá. Ao inferno, né? No inferno a minha cama, e eis que tu também está lá. E outra coisa, igreja, preste bem atenção. O salmista, quando está escrevendo isso, tá? Ele vai trabalhar uma lei da física. Você sabe que na lei da física o frio não existe. O frio não existe. Na lei da física, o frio, vamos lá voltar primeiro, segundo colegial, né? Na lei da física, o frio não existe. Existe a ausência de calor. Tá? Esta região aqui, ó,
O inferno não existe. Existe a ausência de Deus naquele lugar. Pastor, é sério isso? Tá? É tanto que quem falou nessa palavra inferno foi Jesus, falou 70 vezes. Esse local existe, porque é a ausência de Deus naquele local. Por isso que é uma situação terrível. Tá? Amém, igreja? Posso prosseguir? Se tomar as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, até ali o Senhor também está. Né? Ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Dá continuidade. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Porque então já quando não existe a escuridão, não existe o escuro. Existe a ausência de luz. Tá? Nem ainda as trevas me encobrirão de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Por quê? Não existe escuridão, não existe noite, existe ausência de luz. Por isso que para ele tudo é igual. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste no meu ventre da minha mãe. Olha que coisa interessante. Então na sua formação tinha participação dele. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhoso são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Então todos nós sabemos como fomos gerados, não é verdade? É espantoso, é animalesco, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Os meus ossos não se foram encobertos quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Significa que no útero da sua mãe, a veia venosa, as artérias, é como fosse um novelo de lã, né? O próprio Deus ia tecendo isso. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, um milhãozinho lá. No teu livro. Então quando a minha mãe disse, não, você não vai. Não, para São Paulo é perigoso, você vai morrer lá. Eu falei, mãe, a minha Bíblia diz, e eu citei isso para ela, que no teu livro todas essas coisas foram escritas. Então, eu disse para ela, você está diante de um jovem, tá? Que não é peru para morrer na véspera. Foi essas palavras que eu disse para minha mãe. Não sou peru para morrer na véspera. Um peru que morre na véspera do Natal, não é verdade? Tá? Porque a minha Bíblia vai dizer que no livro está toda a minha história. O último fôlego de vida está lá. Ninguém altera isso, somente ele. Quando chegou o tempo do rei Ezequias, tá? Põe a tua casa em ordem que tu vai embora. E ele virou para o lado, se humilhou, clamou, pediu. E é interessante isso. É interessante isso quando a pessoa tem saldo. Eu acho muito bonita a oração de Ezequias porque tem saldo. Lembra. Eu comecei a conversar com ele e falou, lembra como eu fui reto, lembra como eu fui temente. Eu acho isso muito interessante. E aí ele tinha saldo, por causa disso, Isaías, volta lá de novo. Fala para que eu vou dar mais 15 anos de vida. Então quem altera é Deus. Por isso que eu digo para minha mãe, não, mãe, eu vou. Tem medo não. Não sou peru, vou morrer na véspera. As quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Então, eu sendo gerado lá, o Senhor já sabia a minha história. Já estava tudo escrito. E é o que acontece. Sempre existirá dois caminhos. Se eu adquirir sabedoria e caminhar nos preceitos bíblicos, maravilha. Agora, se eu for por livre escolha, se eu for pela inteligência da razão, ou pela inteligência das emoções, que é a maioria do ser humano, do sentimento, será muito complicado. Tá? Volta lá de novo, onde nós estávamos, né? Então, repetindo, o primeiro, não gastar tudo que você recebe. O segundo, tenha mais de uma fonte de renda. Terceiro, tenha uma reserva. E quarto, invista, né? Mateus 25 foi aqui nós, verso 27. Quinto e último, busque sabedoria. Então não adianta você
não gastar tudo que recebe, tenha mais de uma fonte de renda, tenha uma reserva, invista, mas se você não tiver sabedoria, de nada disso vai adiantar. Então, a Bíblia orienta, Provérbio capítulo 3, verso 13 ao 14, vai falar sobre a sabedoria. Provérbio capítulo 3, verso 13 a 14. Põe na tela para nós. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. 14, está dizendo que é um bem-aventurado, é um homem feliz, né? Porque é melhor a sua mercadoria do que artigo de prata, e maior é o seu lucro do que o ouro mais fino. Então, eu uso aí uma comparação, né, da mercadoria, do lucro de prata, de ouro, se você tiver sabedoria. Tá? Tendo sabedoria, é isso que nós precisamos, ter sabedoria. O caminho da prosperidade financeira passa inevitavelmente pela sabedoria. Não tem. Todo homem hoje, né, não que o que herdaram, tá? Há uma série de seres humanos aí muito bem em situação, ricos, mas herdaram. Eu estou dizendo que construiu, alguém construiu. Eu sempre usava uma expressão, eu sempre ouvi uma expressão do meu pai: alguém comeu banana verde, alguém comeu pão duro para criar um patrimônio, tá? A sua descendência só vem desfrutando, tá? Mas alguém comeu, alguém foi barriga verde. Até hoje eu não sei o significado disso, mas ele dizia muito. Entendeu? Então, se você conversar com um homem desse, teve sabedoria terrena. Então, a sabedoria, vou repetir de novo, ó. O caminho da prosperidade financeira, tá? Passa tanto a prosperidade como a questão financeira, passa inevitavelmente pela sabedoria. Se você não tiver sabedoria, você não consegue guardar o que recebe, você não consegue ter mais de uma fonte de renda, você não consegue ter reserva e você não consegue investir. Então é sabedoria. Provérbio capítulo 13, o verso 16, a parte A. 13, verso 16, a parte A. Todo prudente procede com o quê? Conhecimento. Mas o insensato, ou o louco, ou o burro, né, espraia a sua loucura. Então, sabedoria. Sem sabedoria, eu posso até ser julgado um pouco quadrado, né? Mas eu vim de uma geração, e assim permaneço, eu só compro outra coisa quando estou precisando. E eu vejo a geração de hoje, compra por comprar. O simples prazer é sair com a sacola do shopping. Não, eu compro se estiver precisando. Vou comprar um sapato se eu estiver precisando. Se eu não tiver, eu não compro. Eu vou comprar uma roupa se estiver precisando. Se não tiver, precisa comprar, né? Agora não, essa geração não. Essa geração, se foi no shopping, não saiu com a sacolinha, não teve shopping. Eu acho aquilo interessante. Só Deus pode dar graça, né? Ah, pastor, isso é antiquado, isso foi no passado. Mas deu certo. Deu certo. Não é verdade? Viva com sabedoria. Outra coisa, tá? Não seja amante da cama. Se você quiser prosperidade, não seja amante da cama. Não seja amante da cama. Se você quer prosperidade, todo amante da cama é complicado. Entendeu? Há pessoas aí que tiram o sábado e o domingo para dormir. Gente, vai morrer, vai dormir eternamente. Deixa para velhice. Quando tiver capenga, quando já misturando água com óleo, deixa para velhice. Hã? Não entendi. Então, mas deixa para velhice, entendeu? Não seja amante da cama.
Não usa, depois eu faço isso. Depois. Não. Se é para fazer, arregaça a manga e vai e faz. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Não seja amante do cobertor. De jeito, maneira alguma. Viu? Provérbios 6, do verso 6 ao 11. Aí, tá vendo como uma lição dessa todo mundo ri? Na realidade, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para o seu caminho e ser sábio. Pois ela não tem chefe, nem guarda e nem dominador. Então a formiga, olha, não tem chefe, não tem guarda e não tem quem domine. Prepara no verão o seu pão e no momento da seca, né? Da cega, ajunta o mantimento. Na cega é colheita. Na hora da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então tem pessoa que o sol já está raiando. O sol já entrou no quarto, já está batendo na janela, já está batendo em tudo. E está meio-dia, com o rosto inchado, que misericórdia. Perdeu metade do dia. Às vezes você tem 40 anos, 20 anos, foi dormindo. Né? Pastor, eu só consigo reanimar minhas forças se eu dormir 12, 13, 14, 15. Que é isso? Que é isso? Então morre logo. Né? Vai dormir eternamente. Não é verdade? Vamos até o 11. O 10, um pouco a dormir, um pouco de tosquenejar, um pouco repouso e de braços cruzados. Então, quem é amante da... Volta lá, estou ensinando, volta lá. Ó. Quem é amante do sono, né? É um pouco para dormir. Ele também precisa cochilar e ele precisa repousar. E ele precisa cruzar os braços. Se foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, não foi na carreira militar, foi em casa. Você nunca vai ver eu de braço. Isso eu aprendi com meu pai. Ele falou uma vez: se eu ver você fazendo isso de novo, eu vou arrancar os dentes da tua boca. Então, você nunca vai ver eu de braço cruzado e com o pé na parede. A minha esposa, eu já estou 7 anos aposentado, né, irmã? Amor? É na igreja, irmã. Ela sempre vê, caramba, preciso fazer alguma coisa, me sinto preguiçoso. Aí pega o carro, vou lá para a chácara, e pega a enxada, e limpa, e pega a vassoura, e vai, e jeito, e pá. Você entendeu? Não pode. Podemos parar de jeito e maneira alguma. Tá? Verso 11, por favor. Assim sobrevirá a tua pobreza. Olha para quem é amante da cama. Com ameliante a tua necessidade como um homem armado. Então, não seja amante da cama. Não seja amante do sono. Estica a veia do pescoço. Pastor, eu estou procurando um emprego que eu só trabalho de segunda a sexta. Não. Se é para trabalhar o sábado, trabalha o sábado. Você não é adventista para guardar o 7º dia. Estica a veia do pescoço, enquanto é jovem, enquanto tem força. Não, pastor, eu quero um serviço que sexta-feira, meio-dia, é bom, todo mundo quer. Mas se não aparece, vai trabalhar a sexta o dia inteiro, vai trabalhar o sábado o dia inteiro. Não escolhe. Quem escolhe emprego é preguiçoso. O que vier na mão, vai e faz. Viu? Se você quiser ser próspero, deixe de ser mole e preguiçoso. Amém, igreja? Bati pouco, né? Não é verdade?
Foi de boa? Só apanharam na quinta só? Então, você colocando nessa... Você quer prosperidade? Você colocando isso em prática, vai dar certo isso. Tá? E colocando em prática...